Então tem pessoas que perguntam, nos grupos, né, perguntam entre si, há denúncias contra esse sistema, essa organização criminosa, há denúncias diversas, há petições, abaixo-assinado, propostas de ideias legislativas, idas à delegacia, aos ministérios públicos, em todos os estados do Brasil, inclusive nações do mundo, que não existem vítimas desses crimes psicotrônicos só no Brasil, é em todo o mundo. E a gente não vê acontecer nada com o sistema, não há inquérito, não há investigação, ou se há alguma coisa é imprecisa, é sem interesse, e o sofrimento continua. Todas as modalidades criminosas continuam, as torturas, é um campo de concentração psíquico, é uma invasão à nossa privacidade diariamente. No início é insuportável, porque existe o sistema traz a pessoa, né, ao seu cárcere privado, o sistema traz a psique da pessoa, o seu neurocerebral, traz o seu psicológico, traz a sua moral, traz o seu social, traz tudo da pessoa a um cárcere privado. E ali as experiências são extremamente desumanas, aviltantes e provocativas. O sistema tem acesso à pessoa que desde criança as vítimas aprenderam que é um acesso que só é dado a Deus. Então nós temos aí um sistema cientificista, um sistema psicotrônico, um sistema tecnológico, nós temos uma aberração da criação humana, certo? Que está prestes, se brincar, a ser legalizada. Nós temos tudo isso dentro de uma organização criminosa que permanece impune há 40 anos, praticamente há 40 anos. E as pessoas dizem que oram, que pedem a Deus, existem igrejas que oram, padres, pastores, pessoas de movimentos de religiosos, as vítimas, famílias, todas estão orando, né? E vem então, gente, aquele questionamento de sempre. Mas como é que é? E a justiça? Nem a justiça dos homens e nem a justiça de Deus, não é? E aqueles que estão cometendo esses crimes, eles continuam prosperando, eles não caem em nenhum tipo de punibilidade, eles têm uma imunidade diante ou perante as leis que não existe para nenhum representante político, para nenhuma autoridade importante, né? É uma prosperidade que eles têm, é uma impunidade desses criminosos que deixa assim as pessoas perplexas e questionando, né? Todos têm questionado, é um termo que tem sido abordado aí nos grupos das redes sociais e todo mundo fica procurando uma explicação jurídica, uma explicação sociológica, qualquer coisa, uma explicação bíblica, né, que tenha para poder fazer com que essa dor, pelo menos, seja amenizada, se é que isso é impossível, né? Nós temos que entender que a nossa vida terrena ela é passageira, mas que nós queremos viver essa vida diante da determinação do que Deus quer, do que nós escolhemos para nós. E esse sistema, ele tira todos esses direitos. Todos esses direitos. Você não escolhe nada mais para você do jeito que você quer. E às vezes você escolhe e começa a fazer do jeito que você quer. Mas o sistema vai atuar durante essa caminhada. Ou seja, vai perder a naturalidade essa caminhada. Você vai estar perdendo. Então, estar preso nesse sistema psicotrônico é estar com toda a sua vida, desde a psique até a vida econômica, social mexida. E isso é extremamente doloroso, né? E nós temos que eu dizer para vocês, essa prosperidade, ela é de natureza temporária, nós temos certeza que um dia vai ocorrer o julgamento final. Isso é um argumento que deve ser respeitado e válido, mas é um argumento que as vítimas já estão cansadas de ouvir, né? Outro argumento, é uma questão de tempo, né? A prosperidade dos ímpios é temporária, e começa então a citar Salmos 37, aconselha não indignar com os malfeitores, pois em breve eles serão exterminados e não mais existirão. Deus ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Aí a vítima fala, Deus ri dos ímpios, mas quem está rindo de mim de todo sofrimento, há quase 40 anos, são exatamente os ímpios, certo? Aquelas pessoas que procuram levar a sua vida certinha e que isso para de acontecer a partir do momento que o sistema te pega. Você não vai conseguir trabalho, se conseguir vai ser um trabalho que não vai ser fixo, não vai ter nenhum tipo de estrutura,
de garantia, você não vai conseguir isso. Para se formar também vai ser outra dificuldade, porque ninguém estuda ouvindo telepatia sintética 24 horas por dia. É um desgaste terrível, né? Mas, assim, tudo isso que ocorre deixa aquelas pessoas que tentam buscar a vida certinha perplexas, certo? Nós temos aí pessoas que, numa situação de perplexidade, elas até mesmo invejam, né, a prosperidade dos maus que estão ali tomando conta da situação. Não creio que seja caso de nenhum tis. Ai, mas se eu tivesse numa outra vida, numa outra situação, como aqueles que estão me retendo e até ganhando dinheiro às custas do que eu produzo, né? Talvez fosse melhor do que o que eu estou passando agora. Outra questão que é falada muitas vezes, as pessoas perguntam, né? Nós estamos sem saber como é que fica a função de uma autoridade nessa questão do crime psicotrônico, né? Muitas pessoas questionam, porque há diversas denúncias, né? E dentro da autoridade de Deus, eu sei que muitas vítimas, gente, se revoltam, muitas deixaram de acreditar, muitas partiram para o uso até mesmo de drogas e questionam também a função da autoridade, não só dos homens, que são as autoridades governamentais, né? Mas de Deus também. As autoridades governamentais, sendo servos de Deus, para punir o mal e conter esses malfeitores ou não, elas não estão funcionando como autoridades governamentais, ou seja, exercendo sua função de autoridade, né? E dizer também para as vítimas, olha, a falha na justiça humana não anula a justiça divina. Então, todos esses argumentos que a gente publica, grava vídeo, grava áudio, tentando assim fortalecer a fé das vítimas, trazer mais alívio, trazer esperança. Eu sei que tem muitos de vocês que estão extremamente desgastados com todas essas questões e argumentações. Eu tive uma vez com uma vítima de outro país, dos Estados Unidos da América. Ela disse para mim, ela lia o que eu publicava em português e inglês. No final, eu sempre colocava uma despedida assim, que Deus nos fortaleça, nos abençoe, para que nós continuemos as nossas lutas. Deus à frente, e assinava meu nome. Eu fazia isso em português e inglês. Ela falou para mim assim, ali, eu vou deixar de te seguir, eu vou deixar de te acompanhar, porque você coloca Deus no meio de tudo. E isso não dá certo. Quer dizer, tem pessoas que estão tão estressadas que nem aceitam mesmo a finalização dos textos que você faz. E olha que eu não colocava Deus em meio a tudo não, mas Deus está em meio a tudo na minha vida. Então, dizer assim, tira Deus de você nesse momento e coloca aí seu texto científico, coloca aí sua pesquisa, o resultado que você conseguiu, deixa Deus ali, em separado. Depois que você terminar de escrever, porque é assim que eu vou gostar de te ler, você traz Deus de volta. Isso eu não posso fazer. Então eu escrevo aquilo que vem à minha cabeça, aquilo que eu estou pesquisando, aquilo que eu sempre coloco link, eu coloco fonte, entendeu? Mas eu não tiro a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de pensamento, isso eu não tiro, certo? Então, nós não conhecemos a realidade da aparente impunidade dos criminosos. Nós não conhecemos. Mas eu tenho fé que essa realidade de impunidade dos criminosos é uma realidade meramente transitória, se bem que está levando a muitos de nós ao desespero, certo? E eu acredito que o tempo deles é bem demarcado, é bem delimitado. E eu acredito que também o princípio da semeadura e colheita, ele vale, assim como todos os outros princípios bíblicos, certo? Todo esse sucesso material, todo esse posicionamento, todo esse poder, isso no final vai ser a própria destruição de cada uma das pessoas que estão participando dessa telepatia sintética, que estão aí dentro da sua casa, quando você está com a sua família, com as pessoas que você ama, que respeita, essa pessoa que está aí na sua casa quando você entra para tomar banho, te provocando durante o seu banho, não respeitando seus momentos de privacidade, essa pessoa que está dentro da sua casa, falando que você é uma pessoa que é suja, é fedida, que não arruma sua casa, que sua casa é suja, que você não faz as coisas direito, essa pessoa que está aí tentando te minimizar como pessoa, em sua capacidade, porque eles tentam minimizar a sua capacidade em todo sentido. Você começa a fazer um curso, eles tolhem você na sua capacidade, em produzir,
certo? Você começa a fazer qualquer outra ação na sua vida, você começa um relacionamento, eles invadem o seu relacionamento e atuam, inclusive, na vida do parceiro. Aí você fala assim, gente, mas como é que pode ter gente para monitorar e conduzir as vidas humanas de uma forma tão precisa, rápida, ininterrupta e diária? É simples, o que começou pequeno, hoje é um sistema. É por isso que a gente fala sistema psicotrônico. É a tecnologia que move. Você não tem noção de como acontecem as coisas no mundo e de como as coisas chegam a você hoje através do evento internet? Então, não pensa você que é diferente hoje, até mesmo com o que as pessoas pensam. Porque não há mais nenhum tipo de privacidade na face da Terra. Eu vou repetir. Não há mais nenhum tipo de privacidade na face da Terra. Não há. No que a pessoa pensa. Nos anos 80, quando começou esse sistema, assim, quando pessoas começaram a pedir ajuda nesse sistema, que se descobriram vítimas desse sistema, em seguida surgiu um movimento cristão carismático na Igreja Católica, certo? Aí, depois desse evento, né, que esse evento carismático traz também aquela característica das igrejas evangélicas, que são os dons das línguas, da revelação e outras coisas mais. Então, tudo isso é muito proveitoso para o sistema psicotrônico. Muito proveitoso. Depois disso, surgiu, então, aquela mudança na confissão. A confissão dali em diante seria somente comunitária em muitas igrejas. Então, essas coisas foram surgindo. Para quem era vítima, já sacava de cara, já sabia de cara que aquilo ali, gente, era um ajeitamento da situação. Então, isso quer dizer que a igreja, todas as igrejas, nas suas cúpulas, elas sabiam do sistema. E elas têm participação no sistema. Eu não sei como é o sistema deles dentro lá dentro dos conventos, dos mosteiros, lá dos seminários. Eu não sei, né, dessas instituições, eu não sei, mas com certeza eles já tinham conhecimento desse sistema. Quando aquele padre Zezinho veio cantando a Era da Cibernética, que trazia também indícios de mudança tecnológica, e, gente, isso foi nos anos 70. Então, se você for buscar, sempre cercearam a questão, que veio de encontro às polícias, ao sistema judiciário. Então, falar assim, eu nunca ouvi falar, eu não sei, eu não ouvi, isso é mentira. Isso é mentira. Esse sistema existe, acho que desde a ditadura militar. Esse sistema é uma continuidade de controle ditatorial, mas ele é invisível. Ele é invisível. Aí o que acontece? Foram apreendidas pessoas no Brasil todo. Essas pessoas, elas estão presas. Elas estão presas a esse sistema. E o sistema usa essas pessoas da maneira como quer. Ah, mas quem que mantém esse sistema? Os governos mundiais mantêm esse sistema. Os empresários mantêm esse sistema. Se brincar, até igrejas mantêm esse sistema. E a telepatia sintética, ela chegou nos anos 80 por aqui. Ela chegou junto com a nova disciplina, o novo curso, a nova faculdade de parapsicologia. Não tem nada de misterioso em telepatia sintética. É uma matéria ministrada na grade curricular do curso de parapsicologia. Então, o que há? Quem é que pode me desmentir quando eu alego? Essas pessoas, elas são vítimas. É um crime que está acontecendo no Brasil e no mundo. Elas já fizeram toda a parte delas como cidadãs brasileiras, já apresentaram denúncias, já apresentaram petições. Elas não foram atendidas como cidadãs brasileiras. Eu não posso, de forma alguma, dizer que o Brasil representa a Constituição Federal, a Resolução dos Direitos Humanos, e muito menos os direitos civis, individuais e humanos de cada ser que fez uma declaração, que fez um BO, que fez uma petição, que escreveu qualquer coisa que fosse nessas redes sociais. Porque não é esse o comportamento que a gente aprende na faculdade, na Universidade de Direito, na doutrina do direito, quando há cometimentos de crimes contra a vida. Porque isso é um crime contra a vida. Isso é uma indução ao suicídio. Isso é levar o cidadão ao desespero maior. Vocês não têm noção do que uma pessoa pensa. Você está entendendo? Se nem, desculpa a expressão, se nem para defecar, ela tem privacidade. Uma pessoa que tem o seu organismo controlado. Gente, eu não estou mentindo. O controle, toda vez que é para demonstração, para vender como fosse um produto, a pessoa passa a soltar gases
quantas vezes os mentores, as pessoas que estão monitorando, quiser para demonstrar o produto. A vítima passa a ser demonstradora dos produtos que lhe foram ofertados através de torturas cruéis e barbárias para ser lançadas no mercado. Isso é para discriminação, isso é para tirar qualquer possibilidade de vincular as ações que já foram cometidas ao longo desses 40 anos aos crimes que são codificados no Código Penal e na Constituição Federal Brasileira. Eles estão fazendo um ajeitamento tão grande em torno de tudo que tem hora que me dá uma tristeza muito grande. E assim, vítimas são ameaçadas de ser interditadas, de ser internadas, são prejudicadas em relação à sua sanidade mental. É uma coisa abominável, hedionda. Fora os atritos em casa com a família. Porque os filhos, o marido, a esposa, os irmãos, tal, são todos bem preparados e conduzidos para não acreditar nas vozes que não existem. Porque as vozes não existem. Todo mundo é esquizofrênico. É o vírus da esquizofrenia. A psicotronia, para ser disfarçada, é como o vírus da loucura. É absurdo, é abominável você acabar com a vida de uma pessoa depois de ter por anos e anos usado essa pessoa de todas as formas mais sórdidas, vis, covardes. Ainda querer que a pessoa envelheça o mais rápido possível, chegue à terceira idade, porque daí surge uma nova bateria de experiências. E uma delas é terrível. Eles controlam o organismo humano. Eles vinculam os horários humanos da pessoa de uma outra pessoa. Então, por exemplo, você tem 50, 60, 70 anos, você está vinculado a uma pessoa sempre mais velha do que você e com inúmeras comorbidades. Aí você começa a sentir coisas. Aí tem outra coisa também. A hora de defecar. Você começa a ter que defecar naquele exato momento, sendo que sua necessidade orgânica é outra. Aí você é obrigado a ir no banheiro e defecar. Se você não for, você passa mal. Você tem diversas maneiras de passar mal. Outra coisa, eles vinculam você a outra pessoa. Se for para causar riso, humor, ou se for para causar drama, ou para qualquer tipo, você entra na cozinha, você solta pum. Você sai da cozinha de boa. Passa ali 2 horas, você entra na cozinha, você solta pum. Você sai dali de boa. Você entra na cozinha, você solta pum. Cozinha é lugar de soltar gases. Às vezes você está no banheiro, fazendo as suas necessidades. Beleza, acabou. Você sai do banheiro, você entra na cozinha, você solta pum. Aí a pessoa vai procurar, por exemplo, um psicólogo. Você sabe que eu tomei raiva dessa classe. Raiva dessa classe. Psicólogo, psiquiatra e por aí vai. Vai procurar o idiota. Chega lá e ele fala assim, ai, esse comportamento está vinculado a alguma coisa que você passou na sua vida, alguma experiência, provavelmente dolorosa, ou que deixou algum tipo de sentimento ruim. Nós temos que trabalhar isso. Ô, gente, perde tempo não. Eu fiz esses dias, foi anteontem, eu assisti um aulão com uma psicanalista que eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela, dessa psicanalista. Mas gosto assim. Ela dá as falas dela, eu compartilho. Tá tudo bem, dentro daquilo ali que ela tá falando, tá tudo bem, tá tudo ok. Então, entende? A Andréa e aquela Ana Beatriz. Vamos jogar. Tem a ver, né? É subsídio que ajuda o grupo, é subsídio que vai ajudar no pleito jurídico. Então, vamos trazer, porque eu já falei que essa questão não é psicologia. Essa questão, ela é jurídica. Depois que foi resolvida juridicamente, que as vítimas forem reconhecidas como vítimas, que os marginais, os psicopatas, os sociopatas foram presos, não apreendidos, mas foram presos e conduzidos e condenados aí a entrar com indenização contra quem for, seja o Estado, seja o governo que for, sejam as pessoas, as instituições, as clínicas, tudo que for, aí entra com processo. Aí sim, cada vítima vai, com algum recurso financeiro, salvar o que resta. Salvar o que resta, se quiser, e com o médico que quiser. Porque todos os direitos de escolha lhe foram tirados. Ela lutou, todos lutaram muito para ter algum direito a alguma coisa. Certo? Então é isso. E vou falar uma coisa, não é fácil, porque com o envolvimento de todas as polícias, isso não é fácil. Ah, mas eu estou acusando as polícias. Não. Prova que nenhuma polícia tem nada a ver com isso. Vamos mudar isso aí. Que eu acho assim, eu no papel como se diz, defensora de causa, de ativista, de vítima, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Agora, quem cabe investigar
quem cabe representar vítimas nesse tipo de crime é o Ministério Público. Querer jogar sobre vítima a responsabilidade de Ministério Público, aí já não pega. O Ministério Público não vai fazer isso, porque seria fazer algo contra o Estado. Sabe? Essa é a questão. Então, deixa eu deixar aqui para você. Ó. É complicado. Eu tô meio doentinha esses dias, para variar. Outro dia eu falei, nunca na minha vida eu morei num lugar, eu morei num lugar para ter uma sequência de doenças, de problemas de saúde, como no estado de Goiás, que é onde eu estou. Mas o início desse processo de tortura começou aqui em Goiás. Então eu não vivi em Goiás há muitos anos, estou aqui só para encerrar uma ação que eu estou acompanhando para poder pegar meus filhos e ir embora daqui. Com certeza nós iremos embora daqui. Isso não tenham dúvida. Isso é, assim, certeza absoluta. Eu quero viver ainda muitos anos, eu quero ter minha saúde restabelecida, eu quero ter a minha vida restabelecida, certo? E para isso acontecer, eu tenho que me livrar de todos esses marginais que vivem dentro de você, são zumbis. Esse sistema é tão porco, ele é tão podre, que se tiver uma pessoa de determinada idade passando um tratamento, você está entendendo? Eles conectam essa pessoa à vítima para aliviar o lado da pessoa e a vítima começa a se debater numa série de dores, de agulhadas que sente aqui, ali, acolá. Não faz sentido essas agulhadas, não faz sentido essas dores, nada disso pode ser e tal, e vira aquela coisa. É o que eu chamo, esses são os zumbis. Esses são os zumbis, eles precisam ser acoplados às vítimas e sugam cada dia tudo de bom que essa vítima poderia ter vivido, que não vai voltar, ninguém vai repor, vítima nenhuma está concorrendo para ser santificado depois da morte e fazer parte desse grupo de santos aos quais os adoradores católicos fazem voto, pedem proteção, porque no final das contas essas vítimas, em verdade, são mártires, certo? Mas não existe essa de martirizar uma pessoa e depois, para encobrir o crime cometido, transformar aquela pessoa em santo. Isso é absurdo, gente. O que esse sistema propõe, assim, no segmento, você tem que ir seguindo, e aí você vai desvendando. Você vai seguindo e vai desvendando. Nesse segmento todo, é absurdo. Essas leis vêm, elas cerceiam, mas elas não vão ao ponto, por mais que a gente peça. Eu tenho até medo do que essas denúncias falsas, dentro do contexto Lei Maria da Penha, possa trazer para as mulheres que são vítimas disso. Porque já não são acreditadas. E é incrível falar para vocês, é pura hipocrisia. Uma mulher está sendo violentada dentro da sua casa, através de um sistema, sem ser no corpo a corpo, através do chamado estupro eletrônico, há 30 anos, sofrendo barbaridades, todo tipo de abuso, e falar que a Lei Maria da Penha está fazendo efeito, está tendo um efeito positivo. Isso é para enganar bobo. Eles colocam lá aqueles quadros bem abrutalhados, mulher toda arrebentada, mulher picotada, mulher e tal, apresentam lá a cara da mulher e tudo, faz toda aquela exposição e diz, a Lei Maria da Penha realmente está funcionando, tem o seu lado bom. Mas eles nunca colocaram na televisão as mulheres que são arrebentadas nesse crime psicotrônico. Nem as mulheres e nem os homens que foram totalmente arrebentados. Vocês podem levar isso no pé, ao pé da letra. Ao pé da letra. Não foi no corpo a corpo. Se você entrar num lugar onde a pessoa está lá gritando, porque grita, principalmente no início, quando eles pegam, no início do sistema, grita, a pessoa grita. Muito. Porque há dor, há sofrimento ininterrupto. O que eles apreendem, sabe, assim, é uma coisa tão animal. O início que eu digo, gente, são os 10, os 20 primeiros anos. É uma coisa tão animal, é uma coisa tão sórdida, coisa que nojenta, que numa publicação eu escrevi o seguinte: vocês já ouviram algum preso por estupro de vulneráveis? Vocês já ouviram depoimento quando eles saem da cadeia, quando eles saem vivos da cadeia? Ou de familiares daqueles que morreram na cadeia? Ou de pessoas que conviveram com pessoas na cadeia que cometeram esse crime? Vocês já pararam para ouvir algum deles, o depoimento? Quando a pessoa dá entrada na cadeia, o que ela passa por não sei quantos anos, quantos meses, ininterruptamente, são 24 horas por dia, e são vários. Esse é o início das vítimas do sistema psicotrônico. Esses são os inícios. Vou te dar uma ideia. Você imagina, para se divertir,
para se divertir, que as vítimas são monitoradas em todas as suas reações. Eles ligam as vítimas, conectam as vítimas a esses presos que estão entrando por esses crimes na cadeia. Você pensa no sofrimento. É isso aí. Esses estupros, eles não param, nunca, e não é só com os homens nem com as mulheres. Vou falar para vocês o que mais. Se eles fazem isso com você ou comigo, com outra pessoa, eles fazem isso com a gestante, eles fazem isso com o idoso, eles fazem isso com o bebê em desenvolvimento dentro do útero materno. Eles fazem isso com o autista, eles fazem isso com pessoas especiais. E muitas vezes, quando a gente vê um autista debatendo, gritando, já vem os médicos responsáveis, que sempre tem uma justificativa limitada em relação àquele comportamento apresentado pelo autista. Sabe? Isso reforça muito a judiação, o crime, a barbárie. E tem mais. Todas as ciências, todas as áreas da medicina, elas estão apoiando tudo isso. Elas estão apoiando. Porque se não estivessem, elas já teriam denunciado tudo isso. Elas já teriam denunciado, esses médicos já teriam se reunido, já teriam tomado alguma providência, já teriam tentado pelo menos parar o sistema, teriam tentado fazer alguma coisa. A única coisa que eles fazem é ter participação, aproveitar. Não pensa você que não tem médicos nos estupros eletrônicos, não, porque tem. Certo? Então o que eles fazem é aproveitar, não digo todos, gente, eu não estou falando de todos, certo? E tirar proveito disso em todos os sentidos, inclusive na ciência. Então os médicos sabem sim, eles não são surdos, não são cegos, eles sabem ler, ele tem acesso a tudo quanto é tipo de literatura. E outra, eles estão se juntando para poder fazer de todos esses elementos X, tá? De todos esses cidadãos, seres humanos, pessoas esquizofrênicas. Olha só como é que a coisa é. Eles tentando fazer isso aqui, e era para ser pior. Mas existe um Deus, como eu digo para vocês, é que muitas vezes a gente não vê, na revolta a gente não vê. Diante de todas essas circunstâncias, era para juntar essas pessoas que fazem denúncias, jogar numa instituição total, fechada, totalmente, para as pessoas ficarem ali, que ali seria mais fácil eles terem as vítimas à disposição deles. Aí surgiu a luta antimanicomial. Salvou muitas vítimas disso aí. Aí depois da luta antimanicomial, tinha muitas lutas dentro desse contexto. Certo? Eles ganharam algumas e algumas eles perderam. Uma que perderam, que eu temo demais da conta, eu sempre estou publicando. Não se deixe internar. Se não tiver outro jeito, se pai, mãe, se família estiver ali querendo internar, eu sempre falo, não, procure não atritar, mas por favor, oriente. Não assim, aquele papel quando você entra no hospital, que eles estão autorizados a fazer tudo que eles quiserem fazer com você. Ou você vai durante a madrugada para a eletroconvulsioterapia. Eles vão matar todas as células de memória que você tem no seu cérebro. Você vai perder a capacidade de lembrar tudo que você passou. Eu sempre publico, dou essa orientação. Porque foi essa luta que, a luta, foi essa guerra, né, essa batalha, que a guerra da luta antimanicomial perdeu, infelizmente. Certo? E a luta antimanicomial, ela continua, apesar de que perdeu sua grande liderança, né? Mas assim, muito cuidado com tudo, eu sempre deixo. Só mais uma coisa. Aí dizem, o que vai acontecer com a pessoa que faz isso, né? Com o criminoso, com o psicopata? Quando ele morrer, como é que vai ser? Ele vai morrer tão impune quanto foi impune aqui? Eu digo assim, quando ele morrer vai ser um problema sério. Porque quando ele morrer, ele vai ter que ir para o céu ou vai ter que ir para o inferno. E eu acredito que vai haver uma briga entre Deus e o diabo. Porque nem Deus vai querer e nem o diabo. Deve estar, inclusive, um aviso na porta do inferno para não aceitar os mentores e todos os psicopatas que participaram dos campos de concentração psicotrônico na Terra. Eu tenho quase certeza que eu estou acertando essa resposta que eu estou dando hoje. Não vão. Nós que fomos vítimas, certeza que a gente vai para o céu? Não.
não é certeza que nós iremos para o céu. Por algum motivo, Deus viu em nós um valor que ninguém viu, né? Nos considerando fortes, suficiente para nos mantermos seres humanos normais, seres humanos de fé, perseverante, persistente no caminho, certo? Apesar de tudo que está sendo lançado para nós em enfrentamentos. De alguma forma foi Deus que viu e Deus o está permitindo. E às vezes o nosso desespero é tamanho, que a gente faz? A gente, enquanto está se debatendo, a gente está deixando de prestar atenção em tudo ao redor. Mas isso é uma coisa justificável. Porque as dores que o sistema inflige não são só psicológicas, psicomorais, não. As dores dos chamados estupros sexuais são insuportáveis. É esse o problema. Então, até se debater, ele é um meio que o sistema tem para tentar nos afastar das atenções daquilo que Deus faz ou está fazendo por nós. Porque o sistema ele se coloca na vida dos seres humanos do planeta Terra como sendo um Deus. Ele é um Deus. O sistema que sabe o que você pensa, um sistema que entra no seu sonho e tem participação, um sistema que está dentro do seu organismo, esse sistema, ele se auto-intitula Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, quando nós combatemos o sistema, nós combatemos aquele que não é o verdadeiro Deus. Não é da minha vida, e eu acredito que talvez não seja da vida de vocês também. Então, nós não aceitamos esse Deus, que é a ciência. Nós aceitamos a ciência ética, a ciência moral e a ciência comprometida com o desenvolvimento a bem da humanidade. E não uma ciência eugênica, e não uma ciência violadora dos direitos humanos, violadoras das leis constitucionais, violadoras da vida humana na Terra. Da vida, de tudo que vive na Terra. Não estou falando só de pessoas, estou falando dos animais, estou falando das plantas. Eu vou falar novamente. Eu vou deixar um recado aqui. Porque eu sei que eu estou sendo ouvida. Não só por vocês, não só gravada aqui, agora, nesse vídeo. Eu vou deixar um recado para esses psicopatas, para esses marginais, para esses terroristas. Eu vou deixar um recado para vocês que agem há mais de 38 anos, destruindo vidas humanas. Eu vou deixar, vocês são marginais, vocês são psicopatas da pior espécie. Sentença de morte para vocês seria luxo, seria requinte. Eu não sei quando, mas a apreensão, a prisão de vocês, a destruição de vocês, da aposentadoria, porque vocês fizeram o que fizeram enquanto exerciam cargo público, estadual, federal, municipal. Tudo que vai acontecer com vocês não é da minha boca, não é porque eu tenho o poder de falar o que vai acontecer com vocês, mas vai ser uma consequência do universo, vai ser a colheita de vocês. E quando vocês se forem desta existência para outra, coisa que ninguém vai poder comprar, esse impedimento que é o fim de todos nós, que é a morte, vocês não terão lugar nem no céu e nem no inferno. Porque o que vocês fizeram durante 30 anos não se encontra na história da humanidade em nenhuma literatura humana. Essa é a verdade. E é isso, eu queria deixar uma mensagem hoje, acabei gravando muito, vou até aumentar a velocidade do áudio para que não demore tanto, senão ninguém vai estar ouvindo. Mas eu peço muito a Deus, Pai, Senhor dos Exércitos, que permita que todos aqueles que precisam ouvir essas palavras, que tenham a paciência, a tolerância, a boa vontade de ouvir e também de compartilhar para outras vidas que também têm a mesma necessidade. Um abraço para vocês, um beijo no coração.